O fantasma da igreja, o terrível segredo que nunca deveria ter sido revelado. Em uma pequena cidade do interior, onde o tempo parecia ter parado, havia uma igreja antiga e imponente, que por gerações serviu como o coração espiritual da comunidade. Com suas paredes de pedra escurecidas pelo tempo e vitrais que contavam histórias de santos e pecadores, a igreja era mais do que um lugar de fé. Era um lugar de segredos, e um deles era terrível o bastante para marcar para sempre aqueles que o descobriam. Maria, uma jovem de 23 anos, trabalhava como zeladora da igreja. Devota e dedicada, ela gostava do sossego do lugar, mesmo quando os outros evitavam ficar ali após o anoitecer. Mas havia algo na igreja que sempre a incomodou, uma sensação de ser observada, um arrepio constante na espinha. À medida que os dias passavam, essa sensação começou a se intensificar, especialmente ao cair da noite. Certa noite, enquanto Maria limpava os últimos bancos sob a luz fraca das velas, ouviu um som sutil que a fez parar. Era um murmúrio baixo, quase imperceptível, como alguém rezando em voz baixa. O som vinha do altar, mas quando Maria se aproximou, encontrou o lugar vazio. Apenas o silêncio pesado preenchia o ar, um silêncio que parecia vibrar com uma energia sombria e inquietante. Nos dias que se seguiram, o fenômeno se repetiu. Maria começou a perceber que as velas, que ela tinha certeza de apagar ao sair, estavam misteriosamente acesas pela manhã. Pequenos objetos, como a cruz de prata e os cálices, mudavam de lugar sem explicação. O confessionário, em particular, a perturbava. Sua porta, sempre fechada, começou a aparecer entreaberta, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Intrigada e assustada, Maria decidiu investigar. Durante uma conversa com o padre, ela mencionou os eventos estranhos. O padre, visivelmente desconfortável, tentou desviar o assunto, mas Maria insistiu, e ele finalmente contou uma história que a fez gelar. Décadas atrás, um padre jovem e carismático, recém-chegado à paróquia, havia se apaixonado por uma mulher da cidade. Esse amor proibido, mantido em segredo, foi descoberto, e o escândalo arruinou a reputação do padre. Desonrado e excomungado, ele se trancou no confessionário e nunca mais foi visto vivo. Dias depois, seu corpo foi encontrado ali, enforcado, com uma expressão de agonia que congelou o sangue dos que o descobriram. Desde então, a igreja nunca mais foi a mesma. Dizem que o espírito do padre, preso entre o remorso e o pecado, ainda vagueia pela igreja, procurando por redenção ou talvez vingança. A comunidade, ciente da história, preferia não falar sobre o assunto. Mas aqueles que eram obrigados a entrar na igreja após o anoitecer, como Maria, sentiam que a presença do padre era mais do que uma lenda. Determinada a entender o que estava acontecendo, Maria decidiu ficar na igreja durante a noite. Com uma lanterna e uma coragem trêmula, ela se escondeu atrás de um dos bancos, esperando que o inexplicável acontecesse. À medida que a noite avançava, a igreja parecia se transformar. As sombras das paredes pareciam se alongar e se contorcer, como se tivessem vida própria. O ar ficou pesado, difícil de respirar, e a temperatura caiu drasticamente, apesar do calor do verão. Então, pouco antes da meia-noite, ela ouviu o som que tanto temia, o rangido da porta do confessionário se abrindo lentamente. Quando olhou na direção do som, viu uma figura que a fez seu coração parar. Um homem, vestindo uma batina antiga e esfarrapada, saiu do confessionário. Seu rosto estava pálido e encovado,
com olhos escuros e fundos que pareciam absorver toda a luz ao seu redor. Seus lábios se moviam em uma oração sem som, enquanto caminhava em direção ao altar. Maria sentiu um terror paralisante, mas não conseguia desviar o olhar. A figura parecia flutuar mais do que andar, seus pés mal tocando o chão. Ao chegar ao altar, o fantasma se virou lentamente, seus olhos vazios fixos em Maria. Ela queria gritar, correr, mas seu corpo não obedecia. O espectro levantou uma mão esquelética e apontou para ela, e Maria sentiu uma força invisível puxá-la para a frente, como se a escuridão ao redor do fantasma quisesse engoli-la. Desesperada, Maria começou a rezar, mas as palavras se embaralhavam na sua mente. A figura começou a se mover em sua direção, e a temperatura ao redor dela caiu ainda mais, até que o ar estava tão gelado que sua respiração saía em nuvens de vapor. De repente, as velas ao redor do altar se acenderam sozinhas, suas chamas tremulando violentamente, projetando sombras grotescas nas paredes. A figura parou, como se hesitasse, e Maria aproveitou a oportunidade para correr. Ela mal conseguiu chegar à porta da igreja, que parecia estar cada vez mais distante. Quando finalmente a alcançou e a abriu, sentiu uma força poderosa tentar puxá-la de volta para dentro. Lutando com todas as suas forças, Maria conseguiu escapar e saiu correndo pela praça, sem nunca olhar para trás. Na manhã seguinte, os moradores encontraram a igreja com todas as portas abertas e as velas queimadas até o fim, como se a noite inteira tivesse sido um ritual macabro. Maria, agora aterrorizada e sem forças, deixou a cidade no mesmo dia, jurando nunca mais voltar. A igreja, agora evitada por todos, tornou-se um lugar de lendas e medo. O prédio foi eventualmente abandonado, mas aqueles que ainda passam por ali à noite dizem ouvir os mesmos sussurros que Maria ouviu, e alguns afirmam ter visto a figura do padre, ainda vagando pelo local, preso eternamente em seu tormento. Se essa história te deixou arrepiado, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais relatos aterrorizantes e inexplicáveis. E você, teria coragem de entrar nessa igreja à noite? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. Lembre-se, alguns segredos são melhor deixados enterrados, e até a próxima, se tiver coragem de voltar.